Fala galera, e aí, tô eu aqui mais uma vez e hoje a gente vai fazer uma revisão geral, um apanhado aí de toda a parte de estequiometria para que a gente possa começar a resolver aí mais questões para que vocês possam adquirir aí uma certa habilidade na resolução dos exercícios, beleza? Então bora lá! Ó, a primeira parte, pessoal, de estequiometria é simplesmente a gente entender, na verdade, toda aquela parte de cálculos químicos. Estequiometria depende muito de cálculos químicos. Então a gente precisa entender o que é quantidade de matéria, a gente precisa entender o que é mol, a gente precisa entender o que é massa molar, o que é constante de Avogadro e assim por diante. Então tudo isso acarreta numa melhor compreensão da parte de estequiometria, beleza? Então, ó, a primeira parte, pessoal, que eu trago para vocês é simplesmente essa revisão. Ó. Se eu tenho aqui 1 mol de gás carbônico, 1 mol de CO2, sabendo que a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16, 1 mol de gás carbônico pesa quanto? Aí 1 mol de gás carbônico vai pesar exatamente a sua massa molar. Então a única coisa que você precisa fazer é somar a massa molar do componente, da espécie química em geral, que no caso aqui é o CO2. Então 12 mais 2 vezes 16, que é 32 mais 12, 44 gramas. Ou seja, em 1 mol de CO2 eu tenho 44 gramas, beleza? Eu posso dizer também que se eu estiver me referindo a CNTP, o volume molar do CO2, o volume de 1 mol na CNTP equivale a 22,4 litros. Ou, se a gente quiser ser um pouquinho mais atual, 22,71 litros, beleza? Vou deixar ali 22,4 porque é ele que é mais cobrado aí nas nossas questões. Então bora lá, pessoal. Outra parte bem importante é a gente entender o seguinte. Quando a gente fala em mol, a gente se refere à quantidade. Então mol nada mais é que quantidade. Quando a gente fala assim, uma dúzia, o que é uma dúzia? 12. 12 o quê? Unidades. Unidades de quê? De qualquer coisa. A mesma coisa é mol, gente. Quando a gente fala mol, o que é um mol? Quantidade. Quanto é que vale um mol? 6,02 vezes 10 a 23. Ou simplesmente 6 vezes 10 a 23. De quê? De qualquer coisa. Íon, átomos, moléculas, café, milho, gato, cachorro, não interessa. Mol é quantidade. Da mesma forma como a gente se refere de dúzia. Beleza? Então, continuando. 1 mol de CO2, eu tenho quantas moléculas? Em 1 mol de CO2, eu tenho exatamente 6 vezes 10 a 23 moléculas. Estou arredondando, tirei o 0,2 para facilitar a nossa vida. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Perfeito? Isso para qualquer molécula. Ponto. Professor, mas se ele perguntar átomos, aí a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque átomo é a unidade que compõe a molécula. Então, em 1 mol de CO2, eu tenho 3 átomos, então eu tenho 3 mols de átomos. Na verdade, em uma molécula de CO2, eu tenho 3 átomos. Então, em 1 mol de CO2, eu tenho 3 mols de átomos. Então, toda vez que você se referir a quantidade de átomos presentes em 1 mol, você precisa contar quantos átomos tem para depois multiplicar pela constante. É por isso que eu botei o tracinho aqui, ó. Eu tenho 3 átomos. Então, 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, esse número que antecede a constante é sempre a quantidade de átomos presente na molécula, beleza? É como se a gente estivesse falando de um prédio, pessoal. O prédio, você tem um prédio, falando de forma geral, mas quantos apartamentos estão presentes nesse prédio? Aí 10, 20, 30, seja lá quantos forem.
É a mesma coisa quando a gente se refere em um mol de moléculas e um mol de átomos. O mol de moléculas é a parte geral e o átomos é quem compõe essas moléculas, tranquilo? Aí continuando, pessoal. Passando essa primeira parte de cálculos químicos, a gente realmente entra em estequiometria. Aí na estequiometria a gente precisa seguir 3 passos. O primeiro é montar a equação ou ajustar a equação caso ele já te dê. Quando eu digo ajustar, aí já entra na parte do balanceamento. Então, além de você montar a equação, você precisa montar o balanceamento, fazer o balanceamento na verdade. Então você vai montar a equação para depois efetuar o balanceamento, para aí sim você resolver a questão. Parte boa, muitas questões, além de já vir com a equação montada, ela já vem balanceada. Então a gente deixa de fazer esse trabalho aí. Mas quando ela não der, aí é você que vai ter que fazer, beleza? Passando isso aí, você vai encontrar o tipo de relação. Porque a relação pode ser mol com massa, massa-massa, massa-moléculas, mol com átomos, e aí vai. Então, a gente tem que perceber, por meio da leitura da questão, o que é que ele está me fornecendo e o que é que ele pede. Ele pode estar me fornecendo uma massa e me pedir um volume. Ele pode me dar uma quantidade em mols e me pedir uma massa. O que é que eu preciso saber? Que toda vez que ele falar em quantidade em mols, o seu parâmetro sempre vai ser o coeficiente estequiométrico. Isso da reação balanceada, da equação balanceada. E quem é o coeficiente estequiométrico? É sempre um número que antecede a substância. Tranquilo? Quando ele te pedir massa ou te der massa, aí teu parâmetro passa a ser a massa molar. Então toda vez que ele te pedir uma massa ou ele te der uma massa, tu sempre vai precisar somar a massa molar, porque ele é o parâmetro que você vai utilizar. Se ele falar em volume, aí se for na CMTP, 22,4 litros, tranquilo? Se ele te pedir moléculas, se ele te pedir átomos, aí não tem para onde fugir. Se for moléculas ou átomos, você vai precisar utilizar a constante de Avogadro, que é o 6 vezes 10 a 23, pois é essa quantidade que te indica um mol. Tranquilo? Aí bora lá, pessoal. Passando isso aí, a gente chega nos tópicos da estequiometria. Eu costumo dizer que são tópicos, que é a parte de pureza e rendimento, reagente limitante e reagente em excesso, e por fim, reações consecutivas. Depois que a gente trabalha todos esses tópicos, teoricamente a gente está apto a resolver qualquer tipo de questão de estequiometria. É óbvio que na estequiometria muitas questões requerem conhecimento de outros assuntos, como funções inorgânicas, termoquímica, reações inorgânicas e aí vai. Mas os tópicos que se referem à estequiometria são esses: pureza e rendimento, reagente limitante e reagente em excesso e reações consecutivas, beleza? Aí bora lá, pessoal. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é só para a gente entender um pouquinho melhor a parte de pureza e rendimento. Isso aqui é de forma bem geral, viu, gente? Claro que existem outras questões que trabalham essa parte e até mesmo são questões mais complicadas. Mas isso aqui é só uma base para a gente entender como é que funciona. Quando ele fala em pureza, é porque ele se refere à parte pura. Ele quer trabalhar com a parte pura. Por quê? Porque as impurezas não reagem. Então eu preciso encontrar quanto eu tenho puro para poder promover a reação. Tranquilo? Então, ó, o exemplo que eu trago para vocês. Vamos supor que eu tenho um minério e esse minério ele tenha 800 gramas de carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio, por meio de aquecimento, ele vai sofrer uma decomposição. Só que eu digo, pessoal, que desses 800 gramas, eu tenho 80% de pureza. Ou seja, não é todos os 800 gramas que vai reagir. É simplesmente 80% dessa massa. Então, toda vez que ele se refere à pureza, o que é que você vai precisar fazer antes? Encontrar a parte pura. Então, o que é que eu faço?
Se ele está dizendo que 800 gramas é a massa total, então 800 gramas equivale a 100% da massa. Mas eu quero só a parte pura. E a parte pura é quantos por cento? É 80%. Então eu vou lá, em 80% eu tenho X. Resolvendo isso aí, chegamos a um valor de 640 gramas. Beleza? Então significa dizer que essa daqui é a massa que corresponde à parte pura do carbonato de cálcio. Ou seja, é ela que vai reagir. Tranquilo? O restante é exatamente as impurezas presentes nessa massa. Aí agora sim, eu quero saber, por exemplo, qual é a massa do óxido de cálcio formado na decomposição de 800 gramas de carbonato de cálcio com pureza de 80%. A pureza a gente já achou, agora é só fazer o cálculo. Observem, pessoal, que ele pede uma massa e ele te dá uma massa. Então, que tipo de relação é essa? Massa, massa. E quando for massa-massa, qual é o parâmetro que eu utilizo? A massa molar. Então, você precisa somar a massa molar dos envolvidos na equação, que é o carbonato de cálcio e o óxido de cálcio. Professor, tem que olhar se a equação está balanceada? Tem, pessoal. Um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Então ela está balanceada. Somando a massa molar desse cara, eu não coloquei as massas, mas eu posso colocar aqui, ó. O cálcio é 40, o carbono é 12 e o oxigênio é 16. 40 mais 12 mais 3 vezes 16. 100 gramas. 40 mais 16. 56 gramas. Logo, quando eu tiver 640 gramas, que é a parte pura da massa que ele me forneceu, quanto do óxido de cálcio vai ser formado? X é igual. Aí eu tenho que resolver isso aqui, ó, 640 vezes 56 dividido por 100. Aí, como eu não vou fazer isso de cabeça, eu vou pedir aqui a ajuda dos universitários. Só um minutinho, pessoal. Bora lá. Então vai ficar 640 vezes 56 dividido por 100. Isso dá 358,4. 358,4. Então, essa daqui é a massa de óxido de cálcio produzida a partir de 800 gramas de carbonato de cálcio com pureza de 80%. Beleza? Professor, e se ele falar em rendimento? Aí, bora lá? Vamos supor que ele diga assim, no finalzinho ele diga que esse rendimento da reação foi de 90%. O que a gente achou aqui, pessoal, é o que a gente chama de rendimento teórico, que é aquele que equivale a 100% do rendimento. Mas eu quero o rendimento real. E qual é o rendimento real? É o que a questão está fornecendo. Vamos supor que ela diga que o rendimento é de 90%. Aí você faz a mesma coisa, ó. Pega essa massa corresponde a um rendimento de 100%, que é um rendimento teórico. Aí o rendimento que a questão te der, você coloca para X. Aí pronto, você vai encontrar o rendimento real, que é o que realmente foi produzido. Beleza? Outras formas de pedir rendimento, ele fazer de forma contrária. Ao invés de ele te dar o percentual e te pedir a massa, ele também pode te dar a massa para você identificar o percentual desse rendimento. Mas é a mesma coisa, só vai inverter o X. Tranquilo? Então essa é a parte de pureza e rendimento. Continuando aqui, pessoal, nessa pequena revisão de estequiometria, a gente vai falar um pouquinho também sobre limitante e excesso. E como é que funciona limitante e excesso? Reagente limitante ou reagente em excesso? Pessoal, o reagente limitante, como eu falei, ele é o reagente que limita a reação. Quando ele acaba, a reação para. Já o reagente em excesso,
ele sempre vem em uma quantidade superior à necessária para reagir. Então ele sempre sobra. E o que isso significa? Significa que eu só posso encontrar a massa de produto que realmente vai ser produzido pelo limitante. Por quê? Porque se eu utilizar o excesso, como ele sobra, eu vou encontrar uma massa que não foi produzido. Eu vou encontrar uma massa a mais. Então é por isso que eu preciso encontrar primeiro quem é o limitante. Tranquilo? Então como é que eu faço isso? Ou você pode fazer por quantidade de matéria, que é simplesmente utilizar a formulazinha para quem quiser, massa sobre massa molar, ou por regra de 3, tanto faz. Ou você pode fazer uma proporção entre as massas. Por exemplo, pessoal, a massa do hidrogênio é 1. E aqui você tem 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 4 vezes 1, 4 gramas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 gramas de hidrogênios. Beleza. Aqui eu tenho 1 mol de O2. Como a massa do oxigênio é 16, então significa dizer que eu tenho 2 vezes 16. Então eu tenho 32 gramas de O2. Aí agora é o seguinte, pessoal. Essa é a proporção que a equação me forneceu. Ele me deu 10 gramas de hidrogênio, 64 gramas de oxigênio e ele está perguntando quantos gramas de água vão ser formados. Então o que é que eu faço? Eu preciso encontrar quem é o limitante para poder chegar à quantidade de água. Tranquilo? Então, ó, esses valores você pode usar qualquer um deles. Você pode pegar o 10 ou pode pegar o 64, tanto faz. Se eu pegar aqui o 64, ó, vai facilitar minha vida porque é o dobro. Se o dobro é 64, x aqui vai ser o dobro de 4, que no caso será 8 gramas. Aí, gente, o importante é exatamente esse resultado, ó, que é o x. Esse resultado aqui, ele não se refere ao hidrogênio, então você vem para cá, ó. Quanto de hidrogênio ele te deu? 10 gramas. Quanto tu vai precisar para reagir com toda essa massa de oxigênio? De 8 gramas. Então ele te deu a mais. Se ele te deu a mais, significa dizer que o hidrogênio é o nosso excesso. E o oxigênio? Aí ele vai ser o nosso limitante. A chave do problema, pessoal, é o x. Aí, por isso que eu digo que ele pode ficar aqui ou aqui, tanto faz. Porque o que é que você vai analisar? Se o x, que é o resultado, der menor do que o que a questão te deu, é porque o cara está em excesso. Se o resultado, que é o x, der maior do que o que a questão te deu, é porque ele é o limitante. Pronto, acabou. Aí é só efetuar o processo, a regrinha de 3, para achar a quantidade de água com o limitante. Beleza? Outro caso, pessoal, é pela quantidade de matéria. Como a proporção aqui está de 2 para 1, quando você faz, por exemplo, a quantidade de matéria aqui, ó, dá 64 dividido por 32. Aí dá 2 mols. 10 dividido por 2 dá 5 mols. Então, se 2 mols está para 1 mol, 2 mols que você encontrou vai estar para quanto? X. Aí x aqui te daria... Me perdi. Se 2 mols está para 1 mol, 2 mols aqui vai precisar de 4. Mas você não tem 4, você tem 5. Então, 1 mol é exatamente o excesso. Beleza? Então, resumindo, você pode fazer ou por regra de 3 ou por quantidade de matéria, pela proporção dos coeficientes estequiométricos. Ponto. Aí, gente, passando isso aí, a gente encerra praticamente a parte de estequiometria, porque fica faltando só as reações consecutivas. E nas reações consecutivas, a gente já analisou que o que é que você precisa fazer? Encontrar a equação global. Encontra a equação global, corta quem está se repetindo nas equações
e por meio da equação global você vai calcular o que a questão te pede. Então, antes de calcular, você precisa chegar a essa equação global. Tranquilo? Então, com isso, a gente finaliza a parte de estequiometria, toda a parte teórica, e agora a gente parte para os exercícios. Já já eu volto.